Oi, oi, oi! Bem-vindo à nossa quarta temporada do Café Rios Papo de Mulher. E hoje nós vamos conhecer uma convidada pra lá de extraordinária, com uma história mais extraordinária ainda. Vamos ver se vocês adivinham? Bom, ela é de Coronel Freitas, lá na divisa com o Rio Grande do Sul. Ela está aqui no Mato Grosso desde 1989, então já está um bom tempo, dá para dizer que ela já é matogrossense, né? E não catarinense. Ela é artista, já teve as obras expostas no Brasil e no exterior, ela já superou um câncer, pois é, e também ela faz parte da ONG Anjos de Guarda daqui de Itapurá. E aí, vocês já sabem de quem eu tô falando? É claro que eu tô falando dela, Dini Martelli. Dini, muito obrigada, que prazer tê-la aqui com a gente no café, viu? Querida Ana, é um prazer imenso estar aqui com você. Eu não pude, como já te expliquei, estar em outras oportunidades, mas como você mesmo fala, tudo tem a hora certa. Exato. E esse é o momento certo, né? Que bom, Dini, que delícia estar aqui e que coisa, não? Uma catarinense matogrossense. É como eu me considero, né? Porque já faz assim muitos anos que eu moro aqui, então é uma tapuraense matogrossense. Matogrossense. E conta então um pouquinho dessa história pra gente, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá ali assistindo tá doido para conhecer essa história. Então, a minha história deve ser muito parecida com outras pessoas que vieram aqui para Tapurá na década de 80, né? Eu vim em 89, cheguei aqui em maio, Dia das Mães. Olha que delícia! De 89. E éramos um jovem casal em andamento. Em construção. Em construção, entendeu? Então, assim, quando nós estávamos lá em Coronel Freitas, o meu marido tinha recém-formado e já tinha emprego garantido numa grande empresa de Chapecó, né, que é encostadinho ali. Mas um dia o meu sogro, o seu Vitório, chamou ele e teve uma conversa séria. E ele disse: meu filho, você sabe que o pai tem as terras lá no Mato Grosso. O meu sogro e mais 3 irmãos, eles eram sócios aqui. Entendi. Teve uma época que eles vieram e compraram as terras aqui. Então, cada irmão, eram os 4, cada um tinha um filho aqui, cuidando. Ah, que legal. Entendeu? Sim. E 3 deles tinham e só o seu Vitório que não tinha ninguém. Aí ele disse: você, como sendo o meu filho mais velho, que já está formado agora, eu gostaria de saber se você não ia, né? Não fosse para lá para cuidar do que é da gente. Porque o futuro de você está lá, ele falou. Visionário ele já, né? Naquela época, ter essa visão do Mato Grosso. E aí nós pensamos um pouco, ele pensou, e como ele disse que o futuro estava aqui, a gente estava começando, né, a vida de casado, e então decidimos que viríamos. E ele disse: então vão. Simples assim, vão. Ele não disse vão e voltem se não der certo, ele disse vão e façam tudo para que dê certo. E foi o que a gente fez. Nós viemos, sabíamos que o nosso futuro estaria aqui, viemos com esse objetivo, né? Sim. E eu não tenho muito problema de adaptação, eu sou bem adaptável em qualquer lugar. Bem nômade assim, né? Nômade. Tipo, aliás, a minha família era meio que nômade. Então, eu gosto de conhecer lugares, culturas. Enriquece a gente isso, né? Muito, muito. E eu gosto de lugares pequenos, embora eu morasse lá em Florianópolis também, na época que eu vim para cá, eu morava lá. Entendi. Mas outro dia a gente fala sobre isso, porque senão não vai dar tempo. Vão ser vários cafés e rios assim. Mas eu sempre gostei, assim, eu sou meio que interiorana mesmo, sabe? E é gostoso o interior, né? Ele acolhe e aí você consegue ir para uma cidade maior, passear e volta para o cantinho de novo. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma conexão muito grande com a mata, com os animais, com
com esse tipo de vida, entendeu? Para mim não foi problema nenhum. Então a gente veio, demora um pouquinho até você organizar tudo, né? E começar a rotina ali num lugar diferente, com pessoas até diferentes. Porque não se tinha a estrutura que nós temos hoje, né? Era uma vila. Tudo era diferente, era uma vila ainda. Era uma vila e bem precária ainda, né? Sim. As estradas, então, nem se fala. Horríveis. Não tinha asfalto. Eu não lembro direito agora se tinha até Cuiabá, mas eu acho que até Cuiabá ainda não tinha. E se tinha, era só buraco. Enfim. Daquele jeito. Daí a gente começou a ficar preocupado, porque se acontece um problema de saúde também era bem precário. E que realmente logo depois aconteceu. Mas assim, nós fomos nos moldando, entende? Foi crescendo junto. A gente foi se lapidando. E assim a gente conseguiu fazer um ninho. Que gostoso. Aqui. Que delícia. Sim. E eu sou uma pessoa que, se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu levo muito a sério isso. E tem que ser, né? Então a gente sabia que o futuro estaria aqui. Até o sogro falou, agora é o futuro de vocês que está lá, e quem sabe mais à frente será o nosso também. Com certeza, porque aqui é uma expansão, né? As pessoas que vieram para cá muito antes, vieram atrás de uma construção, né? Sim. Porque não era fácil abandonar a família, não. Deixar para trás, não era igual hoje que você pensou, você já pega um avião, você desce, em 2 horas você tá lá embaixo. Exatamente. Não, é o oposto. Era 2 anos quase para chegar. Então, foi bem complicado também, no sentido de conversar com a família. Não tínhamos comunicação, entendeu? Então isso aí pesou bastante também. Porque tinha rádio na fazenda, e daí era muito engraçado a gente ver as coisas assim, que hoje a gente acha engraçado, mas na época foi bem sofrido. Mas assim, a gente não ia ficar reclamando. Eram coisas que a gente ia ter que conviver e viver com aquilo, né? Exato. E aprendendo. Então, assim, a gente marcava horário com a família para tal dia estarem lá para poder conversar pouquinho e tentar entender o que era falado, porque também não era aquela coisa muito nítida. Sim. Então a gente meio que não entendia direito também. Então tinha muito esse problema da comunicação. Então, eu fui ter o meu celular aqui, eu tinha 40 anos, minha querida. Bom, o celular já nasceu nos anos 2000 e pouquinho, né? Me diga. Então, mas os problemas iam aparecendo e a gente ia lidando com eles. Nada assim que a gente não desse contas. A não ser por uma... Eu vou contar uma historinha muito hilária, sabe? Eu fui vencida. Olha que para eu ser vencida precisa de muita coisa, mas infelizmente naquela época eu fui vencida por uma vaca. Verdade. Me conta isso. Quando nós chegamos ali já tinha as primas, entendeu? Da parte dele, mas eram minhas primas. Sim. E todas elas tinham o trabalho que elas faziam, e inclusive elas tiravam leite, entende? Como as coisas aqui eram bem difíceis, tudo era feito na fazenda. Na fazenda, né? Tudo, carne, tudo. Tudo, e eu não achava ruim, eu achava assim maravilhoso, porque na cozinha a minha família sempre foi muito de cozinhar, todos os meus irmãos cozinham, a minha mãe cozinha, então eu não tive problema. E a sogra tinha me dado um caderno de receita. Olha, então você veio com um tesouro pra cá, né? Sabe? Tudo anotadinho. Enfim, não tinha, a gente fazia bolacha, a gente fazia cuca, fazia pão, era tudo caseiro, era muito gostoso. Mas chegou o dia que elas disseram, Dini, Genesi, eu era Genesi, você também vai precisar tirar leite. Eu disse, o quê? Como assim eu vou tirar leite? Mas eu não vou conseguir, eu tenho medo da vaca. Eu disse.
Gostoso. Eu tinha medo, eu tinha muito medo, e enfim, elas até que fizeram o possível, o impossível, e eu ia lá e ficava de longe, assim, chorando. Eu acredito. Chorando, Ana, mas eu chorava. E de noite eu tinha pesadelo com a bendita, sabe? Eu sei que eu certo dia eu disse, meu bem, eu acho que eu vou embora. Porque eu não vou dar conta da vaca. Eu falei para ele. Por causa da vaca, não era por causa dele, era por causa da vaca. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, é um pesadelo, eu tenho medo, eu choro. Daí ele disse, calma, vamos tentar resolver. Ele deve ter pensado, mas eu não vou perder a mulher por uma vaca, né? Por causa de uma vaca. Aí ele conversou com os meninos, que eram o líder, o Darcy, a Tere, a Maria, enfim, todo mundo ali, e decidiram contratar um vaqueiro. Amém. Que foi a salvação de tudo, consegui voltar a dormir direito. Acabou os pesadelos. Tirava o sonho, acabou o pesadelo, acabou tudo. Aí o vaqueiro que fazia o trabalho, até fiz um favor para as outras mulheres, né? Que nem precisaram mais ir. A gente só ficava com a parte boa, tirar a nata, fazer bolachinha, só essa fazer parte. Um queijinho, frescal, esse tipo de coisa. Agora, ir lá não deu, mas não teve jeito. Mas assim, a gente tinha a nossa horta, a gente plantava a nossa salada, era muito natural, muito né? Natural. Então, assim, a época de fazenda, eu não tenho muito o que reclamar, Ana. Só, tipo assim, a gente não tinha muita facilidade de compras, tipo, eu tô precisando de um sal hoje, eu não tenho, agora você sai aí correndo, mas aí tinha um empresta aqui, empresta ali, faltou nesse sentido. E de resto foi maravilhoso, assim, porque realmente construímos o nosso futuro aqui. Que legal. E é gostoso essas histórias, por isso que eu gosto do café, eu gosto das histórias, porque tem muita gente que está escutando e que não tem noção do que é isso. Que não tem noção do que é você produzir para ter, senão você não tem. Primeiro que é mais saudável. Exato, né? Mais saudável. Sem muito inseticida, sem muita aquilo coisa, ali a de gente você, ali com todo aquele cuidado. E segundo que assim, eu falo que, olhando como psicóloga, o quanto o cérebro, né, o nosso cérebro ele é plástico, ele foi moldado. Hoje a gente consegue encontrar soluções para coisas simples ou não, com mais facilidade do que a gente vê a juventude hoje. Sim. Né? Porque o celular, ele emburreceu 90% do ser humano. Nossa, eu fico preocupada com essa informatização toda. Legal, é bacana, aproximou muito, porque hoje tá fácil, né? Hoje a gente pode estar 2, 3 mil quilômetros de um pai e de uma mãe, uma chamada de vídeo você tá do lado. Mas... Por esse lado, sim. Mas eu acho muito legal essas histórias, é muito gostoso. Então vencemos a vaca, vencemos o Mato Grosso. Tudo. Tudo numa boa. Então assim, lá foi um período bom de fazenda. Eu morei lá por 12 anos, 11 ou 12, por aí. Eu assim, não sou muito de guardar datas. E aí aí eu tive mas antes disso, que eu estava na fazenda ainda, eu tive uma gravidez, só que não deu certo. E como eu te falei, era meio precário, eles me medicaram e eu sentia muita dor na lombar e aqui também. Baixo. E eu vim ao médico e ele me deu o remédio para passar a dor, que disse que eu estava com dor na coluna. Ele me deu o remédio para a coluna. E eu fui para casa. Só que enquanto eu estava tomando o remédio para dor, o problema lá foi aumentando. E foi aumentando, e foi aumentando. E no terceiro, tu vê, eu cheguei ao terceiro mês. Olha só. De gravidez. Teve um sábado, nós estávamos indo para um casamento. Menina do céu, que eu cheguei lá, não deu tempo de sentar, eu senti aquela dor dilacerante. Meu Deus. E eu disse, pronto, agora eu tô morrendo. Porque eu nunca tinha sentido uma dor daquela, e é uma dor insuportável. Eu disse, Beto, eu não tô bem, me leva pro hospital. Daí já fomos assim, direto pro hospital.
Nós chegamos aqui no hospital, era uma casinha assim, mas tinha um médico, eu não conhecia ele. Se não me engano, era um doutor Nelson, mas ele foi assertivo no diagnóstico. Olha só. Ele disse, olha, ele falava para o meu marido, se eu não me engano, que eu acho que eu não estou enganado, a sua esposa está tendo uma gravidez tubária. Olha só. E que pode até estar rompendo já a trompa. A trompa. Entendeu? Porque ele vai crescendo, né? Ele vai crescer. E eu já sabia, eu já mais ou menos eu pensava sobre isso, porque eu sabia desses casos da gravidez ectópica e coisa, enfim. Mas eu falava para ele, disse, meu bem, isso nem existe. Então, né? É tão distante, né? É umas coisas que não se falam e é tão distante. Aí o que ele disse? Eu disse, Beto, eu quero até em casa buscar uma roupa se a gente vai para Cuiabá, né? Mas o médico dizia, não dá tempo. Não, mas eu quero ir. E já fui descendo a rampa. Tinha uma rampa. Aí quando eu comecei a descer a rampa, o médico já estava atrás de mim, porque ele viu que eu não estava bem. Sim. Quando eu comecei a descer, eu já caí. Ele já estava esperando segurando eu cair. Você. Segurando. Me colocaram no carro. E o Beto demorou umas 3 horas, eu acho, daqui até Cuiabá com a estrada do jeito que estava. Então, assim, foi voando. Aí, chegando lá, eu fui atendida pelo Dr. Camil, que depois foi o meu médico com outro filho que eu tive, né? E me examinou, fez ultrassom e diretamente para a sala da cirurgia. Realmente estava estourando. Tinha rompido a trompa. Ele até, meu marido quis assistir, ele deixou lá num cantinho, ele disse, o senhor pode assistir, mas o senhor fica lá. Só que quando ele abriu a minha barriga, ele chamou meu marido para ver. Tava tudo boiando. Meu Deus, Dini. Então eu tive uma gravidez tubária que estourou a trompa e uma hemorragia interna. Mas uma hemorragia. Ele não via nada, que para ele ver alguma coisa ele teve que tirar litros e litros. Então foi bem complicado, mas ele conseguiu reverter o processo ali. Fiquei uns dias internada e de boa, tudo bem, foi tudo bem. Mas esse foi um momento que bem marcante, momento até risco de vida. Exatamente. E aí no dia seguinte de manhã ele entrou no meu quarto, nossa, eu agradeci, eu disse, doutor Camil, muito obrigado, o senhor salvou a minha vida. Ele disse, olha minha filha, não agradeça a mim, agradeça a Deus, porque eu nunca vi ninguém com um caso igual ao seu ter sobrevivido, porque a pessoa entra em choque. Sim, choque séptico, né? Tá tudo ali. Então foi assim. Que bênção, já foi o primeiro milagre na vida. Foi. E então depois eu tive, daí o Luiz, como eu tinha uma trompa só, eu disse, poxa, acho que a gente conversou, eu e o Beto, eu disse, nós resolvemos que nós não queríamos mais ter filhos, porque eu já tinha a Liana. Sim. Nós viemos com a Liana. Então já veio com o pacotinho junto. Eu já vim com a Liana, então viemos eu, o Beto e a Liana. Sim. Entendeu? E ele disse, não, só vamos ficar com ela e pra quê querer correr mais, risco, né? E correr risco, porque vai que acontece de novo. Exato. Daí passou um tempo, minha querida, não muito tempo, quando vi fui eu lá. As surpresinhas que a vida dá pra gente, né? Fui lá fazer o exame e tava lá o menino, que hoje é assim uma pessoa incrível, maravilhosa. E assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz porque eu vejo que a gente conseguiu formar 2 pessoas de bem, sabe? A Liana, o Luiz Eduardo, são 2 pessoas maravilhosas. Que gostoso. Então, nós criamos os nossos filhos com total liberdade, sabe? Sim. E ensinando a eles que a liberdade é o que mais precisa de responsabilidade, você entende? Concordo. Porque a liberdade você não pode, meu Deus, agora eu sou livre, graças a Deus, faço o que eu bem entender, o que eu quiser. E não é assim. Então, a pessoa tem liberdade
e ter que saber usar essa tal da liberdade, né? A liberdade Caso contrário, a vida vai cobrar depois. Sempre. Entende? Porque a liberdade, ela te dá o direito de escolha, mas toda escolha existe uma consequência. Sim. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa educação para eles. E olhando para trás, eu já consigo ver que, nossa, que eu sou muito grata. Muito grata mesmo. Dá para perceber pela forma como você fala e pelo olhinho como brilha, né? Que vocês não estão vendo aí, mas está brilhando pra caramba, viu? E aí a Liana me deu um neto, que é a minha vida. Eu canto para ele aquela música: você é o amor da minha vida. Que gostoso! mil rosas vermelhas. E ele ria para mim. Então eu sempre cantava essa música para ele desde pequenininho. Ele fica comigo, né? Porque a Liana vai o dia, ela sai cedo com o pai dela e volta à noite. Ela sai, deixa ele no colégio e eu busco. É e até de noite, às vezes ela chega, ele já está tomado banho, jantado, de pijama, pronto para ir para casa. E me vão falar uma coisa do seu trabalho, né? E eu vou te perguntar uma situação. Você fala muito de que você é ligada com a natureza, com a terra, apesar da vaca ter vencido, mas, né? Não. Essa história vai ficar marcada no café. Eu só não queria tirar o leitinho da vaca, mas assim, ela era uma vaquinha mansa. Muito bonitinha, mas que lá. acabou sendo a vaquinha do Luiz Eduardo que tomava o leite. Pronto. Ele e o primo dele nasceram juntos. Que legal. Porque eu e a Ivone, nós engravidamos juntas. Que então legal. O Dani tinha a vaquinha dele e o Luiz tinha o dele. Pronto, e todo mundo tirava. E essa paixão pela natureza, pela terra, por tudo, te inspira para o trabalho? Muito. Como é que você conecta isso? Porque seus trabalhos são lindos. Eu sou muito grata à natureza, porque a natureza me dá a maior parte da matéria-prima que eu uso nos meus trabalhos, eu extraio da natureza. E como é que começou essa paixão? Começou lá na fazenda. Assim, eu acho que eu já nasci com, vamos dizer, com esse talento, entendeu? Sim. Eu já nasci artista. Eu convivi também na minha casa com... o meu pai e a minha mãe, eles eram sanfoneiros. Eles tocavam sanfona, os dois. A minha mãe, ela foi minha professora da primeira até a quarta série. Então, ela foi minha mãe, minha educadora e minha professora. Foi a extensão ali que foi continuando, entendeu? Até a quarta série. Hoje, ela é aposentada como professora. Então, eu já gostava de arte aí, porque ela, como professora... ela fazia aqueles teatros. Ai, tudo bem que era artes cênicas e coisa, mas é arte. Mas desde pequena, com tudo que eu pegava para brincar, eu ia formando esculturas. Olha, entendeu? Só. Se estava brincando no barro, eu já ia montando esculturas com barro, com espinhos de roseira, montava as esculturas. Então, assim, eu sabia que eu queria ser artista, entende? Olha só. Mas não foi assim rapidamente, porque depois eu fui embora, eu fui trabalhar, e para você se sustentar como artista aqui no Brasil, Ana, é quase que impossível. Impossível, realmente. Porque o Brasil não dá muita importância para a arte. Não é cultura. Não. Não é cultural do brasileiro a arte, essas coisas, né? Infelizmente. Então, assim, eu trabalhei num grande jornal lá de Florianópolis, e seguido eles me chamavam para arte finalista também, entendeu? E ali também eu já gostava muito. Sim. Aí, depois que eu vim embora, voltando para cá, lá na fazenda ainda, eu comecei a prestar atenção nas raízes das árvores, que eles já estavam preparando a mata, derrubando a mata e coisa. Então, para mim, era tudo madeira de aproveitamento. E eu via aquelas raízes, eu já via a escultura. Olha que legal. Então, realmente é um dom, porque não é todo mundo que tem essa percepção de olhar, de ver, né? Eu olho para um pedaço de madeira, eu já consigo visualizar o trabalho terminado. Olha que legal. Então, a natureza me ajuda muito.
tem cascas, tem sementes, tem milhares de coisas, assim, tudo que eu tiro da natureza. Da natureza. E como é que foi crescer? Porque, claro, que vem a paixão, né? Para você poder se manter viva nessa arte, tem que ter o amor, tem que ter a paixão, a dedicação. E como é que foi explodir, né, Dini? Porque a gente sabe que você tem as suas exposições, já teve aqui no Brasil, tem no exterior. Como é que você chegou nesse patamar, nesse patamar, Dini? Isso daí já foi aqui, quando eu mudei daí para Itapurá, que chegou. Eu saí da fazenda, mudei para Itapurá, porque estava na época da aula do Luiz Eduardo. Certo. Né? Prezinho, começou no prezinho ali. Então eu nós construímos aqui. E daí eu ficava entre Itapurá e a fazenda. Na quarta-feira o Beto vinha e no sábado, no fim de semana, eu ia. Sim, se dividiam para poder... E teve uma época, no ano de 2005, 2006, não lembro direito, eu estava lendo um jornal num comércio por aí, que o jornal não era daqui, inclusive nem tinha jornal aqui. Eu não sei se o jornal era de Cuiabá, ou da onde, que me chamou a atenção uma matéria, onde eles estavam selecionando 20 artistas brasileiros para fazer um projeto de esculturas ali em Sorriso. Olha só. Que são as esculturas monumentais, monumentos, sim. Entendeu? Sim. Daí eu li aquilo e eu disse, mas gente... E Sorriso tem bastante na cidade, né? Então eu também ajudei a fazer. Olha só. Foi assim, eu disse, não, eu vou me inscrever, né? Foi assim, foi muito rápido, eu vou me inscrever, mas sem... Eu disse, não custa. Despretensiosamente, vamos não custa, lá. vou, né? Eu disse, isso aí deve ser igual a Mega Sena, né? Ganhar no Mega. Aí eu me inscrevi, né? Esse curso ia ser dado por um professor português, que é o professor Francisco Charneca, e a gente ficaria 60 dias em Sorriso. E já tinha até esquecido, né? Um belo dia tocou meu telefone, era o pessoal da cultura de Sorriso, que me falando que eu tinha sido selecionada para fazer o curso com o professor. Olha! Gente, eu disse, eu não estou acreditando. Só que daí, naquele momento, eu já fiquei insegura, que eu não sabia se eu ia dar conta. Porque tinha as crianças, tinha fazenda, casa. Sim, daí o Luiz, ele devia ter uns 12 anos, eu acho. E estava estudando, e eu não tenho funcionária. Eu não tinha funcionária, sabe? Então eu sempre me virei com tudo. Eu tenho uma diarista que cuida no sábado, faz o faxinão geral e durante a semana eu me viro. Então eu disse, com quem que eu vou deixar ele? O Beto tem o trabalho dele na fazenda. Eu também ficava com medo de levar ele para a fazenda, porque maquinário e sim, a gente sabe dos perigos todos que tem. Mas aí conversamos bem, o Beto disse, não, vai, é uma coisa que você gosta, que você quer aprender. E então acabei que fui fazer a entrevista lá em Sorriso com o professor, né? Aí foi que deu certo. Eu disse, professor, ele disse, por que tu quer fazer esse curso? Ele disse, olha, eu tenho muita curiosidade em saber sobre escultura, que eu sempre gostei muito, e eu não sei fazer. Eu disse para ele. Ele disse, não, você está enganado, porque eu já tinha mandado trabalhos para que eles tivessem me selecionado. Já tinha mandado trabalhos. Até para te conhecer também, né? Para estar ali no processo. Então ele disse, pelos trabalhos que você me mandou e por isso que eu te chamei, o seu trabalho é só escultura. Olha só. Entendeu? E até hoje, realmente, até os bidimensionais, os trabalhos que eu faço de parede, eles são todos esculturais. Então, dentro das artes plásticas, você tem vários braços ali, braços. Né? E você, lógico, se você conseguir fazer todos, bom. Mas eu sou escultora. Eu sempre falo, eu amo de paixão escultura. Esse trabalho ali é uma forma de escultura de mesa. Então, assim... Eu vou mostrar para vocês o que ela está falando, tá? Eu vou aproveitar o momento
e vou mostrar o que é a escultura. Olha que coisa mais linda que ela me presenteou. Olha que escultura linda. Fala um pouquinho dela, Dini. Então, esse eu fiz especialmente para você, né? É um colar de mesa. Lindo. Um adereço para você colocar onde você quiser, ou num aparador, numa mesa, numa parede, onde você queira. Mas é geralmente para então, um aparador. Me ajuda, porque ele Vamos vai lá. enfeitar o Café Rios, gente. Ele vai enfeitar aqui, ó. Como é que a gente monta isso, Dini? Vamos lá. Isso. Você pode deixar ele tanto todo juntinho, assim, né? Como você pode também deixar ele assim, entendeu? Eu até deixei uma alça maior aqui para você brincar com ele. Entendeu? Olha que coisa mais linda. Então, agora a gente tem uma nova decoração no café que ele vai ficar aqui decorando o nosso ambiente durante a quarta temporada todinha. Ai, que bom. Nós vamos estar aqui. Eu achei lindo, 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 lindo. Então, tá vendo? Ó, vamos lá. Então, isso aqui é a escultura, uma das, né? Isso aqui é especial do Café Rios. Ninguém vai ter. Tô brincando. Então, assim, ele me chamou, né? E foi bem trabalhoso, estressante, porque as esculturas eram concreto. É trabalho, assim, de pedreiro. Pedreiro, literalmente. Literalmente. De ferragem, amarrar os ferros, de fazer a sustentação, tudo. Então eu disse, professora, eu não vou dar conta de fazer isso, porque a mulher se acha... A gente se subestima um pouco, né? Tem esse hábito, né, de se subestimar. Eu posso chamar uma pessoa para ajudar nos ferrinhos? Não. Você pode chamar uma pessoa para te ajudar depois que você fez o curso. Porque daí você vai saber ensinar a pessoa, entendeu? Exato. Então foram feitas 60 esculturas. Olha só. Eu tenho duas. Cada artista fez 2 esculturas, se não me engano. E foram distribuídas lá na Sorriso cidade. tem realmente bastante escultura nas praças, em toda a cidade, ali tem bastante coisa. A minha parece que ficou lá numa faculdade, eu não sei onde que é. E tem outra ali também perto da entrada da cidade também. E aí, a partir desse curso, ele fez um trabalho conosco, né? Cada um fez tipo uma apresentação com 2 trabalhos, onde ele distribuiu pelas galerias, por tudo. Ele disse, isso aqui vai dar uma chance do povo conhecer vocês, né? E foi assim que começou a surgir convites. Que bacana. Para exposição, depois para Londres, né? Que foi eu fiz uma peça para a Rainha Elizabeth, que foi em homenagem ao aniversário dela. Inclusive a peça está no acervo particular dela. Gente, olha só. Só que também quase não foi, porque a curadoria pediu para fazer uma peça de 7 quilos. Entendeu? Como a minha era escultura, não podia passar de 7 quilos. Sim. Mas eu fui fazendo. Quando vi, ela deu 30 quilos. Meu Deus. Ela é muito pesada. Ou um pouco menos, eu acho que dava 30 e pouco das 2, que eu fiz um casal. Eles pediram para representar o estado do Mato Grosso, que o pessoal aqui conhece, eu acho até o tipo de trabalho, que eu fiz um casal. Olha só que legal. E aí, aí o problema foi o seguinte, a Viviane disse lá da cultura, ela disse, olha, Janice, eu amei o seu trabalho, eu não vou deixar o seu trabalho de jeito nenhum, tu me dá ele que eu vou levar, e tu me manda que eu levo na minha bagagem. E realmente, ela lá segurando lá o meu trabalho assim, e foi daí. Olha que bacana. Então esse foi o primeiro trabalho que eu apresentei fora do país. Aí depois, mais tarde, veio outro convite de uma outra galeria, me convidando para fazer parte de uma exposição onde pouquíssimos artistas iriam também, no Museu do Louvre, na França. E aí tem todo um protocolo a ser seguido, você entende? Sim. E o povo que analisa, eu disse, ixi. Mas aí
eu precisava de um trabalho leve, Uhum. com as metragens que eles mandaram. Tem que ser especificado, tem que né? ser Perfeito. tudo perfeito. Eu disse, o que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia de fotografar o seu Antônio, que é o catador de latinhas aqui da nossa cidade. Eu já o vinha observando há muito tempo. A arte, ela vai muito além, né? Sim, a mente vai... E eu observava ele assim sempre, e um dia eu disse, olha, eu vou fotografar o seu Antônio. E daí eu conversei com ele, eu expliquei para ele que eu precisava fazer um trabalho assim, e ele ficou feliz da vida, Imagina. Concordou. Então eu tirei 5 fotos dele em vários momentos diferentes. Eu tirei uma foto dele na casa dele, o dia que eu cheguei ele estava assim, lendo a Bíblia com o dedinho aqui, porque ele tinha 103 anos na época. Meu Deus. Lendo, daí eu fiz do jeito que... Daí eu fiz essa aí que eu chamei de velho sábio. Outra, num dia que ele veio especialmente lá em casa para me contar que ele foi no médico em Cuiabá e fizeram ele voltar sem ser atendido. Oh, meu Deus. Porque foi um absurdo, então ele ficou, daí eu fotografei ali sem que ele... Aí outro foi esse, esse eu acho que é o centenário. Uhum. E daí eu pintei mais 2. Uma ele caminhando com o saquinho nas costas, que eu dei pro filho dele a tela. Olha. E a outra, ele agachado, catando as latinhas e os saquinhos. Que bonito. E aí isso que daí foi para exposição. Sim, daí que foi a série O Catador de Latinhas. Então legal. A série Catador de Latinhas foram 5 telas. 2 delas estão em São Paulo, que é essa eu estou participando agora de 10, que foi de 10 de janeiro, a exposição vai até 23 de fevereiro, que está acontecendo lá, com essas 2 que eu deixei só para participar de exposições. Sim. Porque assim, quando eu fiquei doente, eu decidi que eu não ia mais mexer com essas tintas, a toxicidade das tintas te prejudica muito. E o teu tratamento foi intenso, né? Foi, e eu acredito sim que isso também contribuiu, entende? Sim. Para a doença. Para a doença. Então eu disse, olha, eu vou tentar fazer outra coisa, que é esse projeto que eu tô agora, entendeu? Que daí não precisa de muita pintura, não precisa de muita coisa. As coisas que precisa para pintar e coisa, passar verniz, eu peço para fazerem para mim, entendeu? Tá certo. Então assim, e daí apareceu o convite para ir para a França, e realmente foi uma exposição de uns 15 dias, e eu fiquei super feliz também. Imagina. Porque para você conseguir colocar um trabalho seu lá dentro do Museu do Louvre é muito difícil. Não é simples, não. Ele passa por toda a crítica, entendeu? Sim. Então, eu consegui, por isso que eu tenho tanto afeto por essas telas ali, que eu não vou vender. Eu tinha ficado com 3. Uma nós fizemos uma rifa aqui na cidade, que eu não me engano, foi para ajudar pai, enfim, foi para esse em prol disso. Isso. E as outras 2 estão lá em São Paulo, e ficam lá para quando precisa. Ela me convida, eu disse, deixa aí, quando participo dela já estão ali, mesmo para não estragar nesse vai e vem, exatamente. Fora isso, eu tenho mais uma tela guardada, que também só para exposição, que chama A Minha Maria, né, que ela é em alto relevo, é uma escultura de parede, é a mãe segurando o filho, né? Que linda. Sim. E o rapaz, que é o marido da mulher que está dentro do Palácio de Buckingham. Eles estão separados. Então, ela só pôde levar uma. Do casal, ela só levou uma. Que dó! Ia ficar tão lindo. Ia. Né? Mas aí, a Viviane disse, Dini, você não venda essa peça. Porque um dia a gente vai dar um jeito de levar e deixar o casal junto lá. Com certeza. E tá comigo até hoje. Com certeza, que história. Então, assim, a minha história nesse arte. tipo de arte foi assim que aconteceu. Foi depois do curso que eu fiz. E olha quanto te abriu portas, muito, né? Muito. Quanto abriu. Foi a partir dali que
Então, assim, mesmo a pessoa tendo, eu quero dizer para quem, né? Sim, claro. Diz, mas você é autodidata, é um talento nato. Lógico, cada um nasce com a sua vocação, com o seu talento. Mas não é por isso que você vai sair por aí. Eu falo sempre assim, o médico, por exemplo, é o que mais tem que ter vocação, porque Sim. eu não consigo ver sangue lá, que eu caio no chão. Mas não é porque você nasceu com a vocação que você vai sair abrindo a barriga de todo mundo, que você vai sair operando todo mundo. Exatamente. Você tem aquela habilidade que vai facilitar o aprendizado na sua trajetória. Concordo, exatamente. Entendeu? Porque você já tem aquele talento nato. Concordo contigo. E a mesma coisa eu precisei estudar sobre aquilo que eu ia fazer, que era a minha paixão, entende? Até para vocês poder externalizar aquilo que está dentro, Sim. Né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, tem uma imaginação, tem uma criação, e de repente se você não sabe como expor isso, não adianta nada, exatamente. Você vai fazer errado, então você tem que aperfeiçoar aquilo, você tem que estudar sobre aquilo. Eu tenho que saber, porque se eu for fazer um monumento de 2.500 quilos, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, porque isso pode matar uma pessoa na rua. Sim, entendeu? Então eu tenho que saber exatamente, não é eu chegar e colocar o material ali que precisa sem noção. Ou concretando do jeito que dá. Não é assim. Então tu tem que ter todo um aprendizado, tu tem que saber todas as técnicas, todas as metragens, tu tem que saber você tem que entender disso. Então não é assim, você é autodidata porque você gosta, porque você nasceu. Não, eu estudei para fazer isso aí, entendeu? Exatamente, você se dedica. Eu me dedico. E vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho do Anjos da Guarda, que eu sei que é uma paixão que você tem, e sei o trabalho lindo que vocês fazem ali em prol das mulheres com câncer de mama, né, e colo do útero. Sim. Fala um pouquinho disso, porque eu sei que você também passou pela doença, né? Conta um pouquinho pra gente, Dini, essa trajetória da sua vida em cima disso, com as histórias, com tudo. Então, primeiro, esse grupo dos Anjos da Guarda surgiu bem depois da minha doença. Eu já estava morando aqui, que eu te falei, eu já tinha feito curso, eu já estava tranquila, quando, de repente, um dia ele bateu na minha porta, minha querida, e disse, eu estou aqui, eu vim para ficar, cheguei. E não avisa, né? Não avisa. Então é aquele ditado, eu cheguei e não vou embora e vou me instalar por aqui. No começo, e é impressionante, porque é como eu tô aqui conversando com você, eu tô ótima, eu não sinto nada, eu não tenho nada. E de repente você descobre um negócio desse. Meu Deus. Até de noite, era uma sexta-feira de noite, tava eu e uma amiga minha, a gente tava tomando uma taça de vinho lá na minha casa. E daí, conversa vai, conversa bem, de repente eu fiz, ela disse que foi, louca. Eu disse, menina, eu senti uma pontada que parece que alguém enfiou uma agulha aqui no meu seio. Ela disse, não deve ser nada, né? Tá, foi só aquela pontada. Só isso. Mais tarde, quando eu fui tomar banho, eu lembrei da pontada e fui fazer o autoexame. Cara, eu fui diretamente em cima do problema. Olha só. Na hora que eu senti, eu falo, ali foi o meu grande susto, entendeu? Nem foi no diagnóstico do médico, câncer. Porque era algo assim muito diferenciado. E o corpo fala, né? Quando a gente aprende a olhar para o nosso corpo e conhecer, ele fala. Eu sempre prestei muita atenção. Aí, como era sexta-feira, fiquei muito angustiada no sábado, no domingo, e na segunda, às 8 horas, liguei para a doutora. Doutora, assim, aí você venha já? E já fui correndo. Ela fez ultrassom, já apareceu alguma coisa que não era normal. Já ligou ali na clínica que faz exames ali. Sim, não. Ligou lá, já me encaixou, já fez na hora a mamografia. Mamografia, tudo. Já viu que alguma coisa estava errada. E dali ela já me mandou direto para Cuiabá. Então, assim, ela disse, Genesi,
eu vou te dar o número de um médico muito bom lá, mas tu nem ligue, você vai e fica, porque senão você vai conseguir consulta daqui 4, 5 meses. E fomos no dia seguinte. Sim. Foi tudo muito rápido. Cheguei lá no consultório, expliquei para ela que eu queria conversar, marcar uma consulta com o Dr. Farina, ele é o meu anjo da guarda. Ela disse, não, mas não pode ser assim, a gente vai marcar uma consulta para daqui, daí você volta. Não, eu preciso conversar com ele porque eu tenho os exames aqui, eu acho que a coisa é meio complicada, eu falei. E se ele não me atender, se eu não tiver com a doença, eu vou ficar, porque o meu estado de emocional, angústia, é tudo, muito imagina, grande. abala o todo, Como né? que eu vou esperar 2, 3 meses para uma consulta? Daí ela disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou levar os teus exames para ele, se ele achar que é grave, ele vai, lógico que ele vai te chamar, senão ele vai marcar um horário e você volta depois, um outro dia. Então tá, daí sentamos, eu e o meu esposo, saiu uma paciente, aí ela entrou, demorou um pouquinho, daí ela saiu, e quando ela saiu, ela disse, ele vai te atender. Nossa. Eu disse, Beto, eu tô ferrada. Meu Deus. Então eu já sabia, ali e ele desmonta. já sabia. Ele olhou para os exames, ele me examinou, e quando ele ergueu a cadeira, ele disse, olha, Genesi, você me desculpe, mas eu tenho que te falar, você está com câncer. Então, assim, foi um choque, mas não foi muito, sim, porque eu já sabia. Eu já estava esperando. Eu já esperava aquilo. Mas ele disse, vamos fazer a biópsia. Mesmo assim, eu sei o que é, mas vamos fazer a biópsia, que é necessário. É importante, né? É protocolo, né? Aí tá, foi 15 dias de espera, né? Que é o tempo que leva. E ela veio negativa. Olha só. Deu negativo e eu pulei de alegria. Eu disse, meu Deus, o senhor é bom, senhor... Nossa, cara, no dia seguinte o doutor me ligou. Ele disse, Genesi, você se arrume e venha que nós vamos fazer a cirurgia. Eu disse, doutor, mas pra quê? Deu negativo, né? Sim. Ele disse, não, mas eu não gostei do que eu vi nos exames. Nós vamos fazer. Tá bom. Vamos seguir, vamos. Né? Ele insistiu muito para que eu fizesse. Eu disse, então vamos. Vamos, fez. E ele só tirou a pecinha ali. Não foi aquela cirurgia. Sim. Tirou a pecinha, mandou para análise. Na segunda análise é que veio o resultado. O real, de fato. O real, de fato. E então, assim, ele disse, agora que nós vamos partir para o grande, então. Daí já marcamos, já fizemos, tirou todos os linfonodos, Sim. tirou tudo. Eu disse... Mastectomia total. Total. Queria tirar as duas, né? Sim, a primeira coisa que a gente pensa é falar... eu queria tirar as duas. Se tem uma, vai para outra, não. Não teve jeito, ele não quis. Ele disse, esse tipo não vai dar no outro, tenho certeza. Vai, enfim, só uma, esvaziamento axilar. Eu reagi assim maravilhosamente bem na cirurgia, foi uma cicatrização ótima, foi tudo muito bem, porque eu já comecei a estudar muito sobre alimentação saudável, eu comecei a estudar muito sobre a doença. Ou seja, em vez de você se abalar com aquilo, você usou isso como força para si, que é uma coisa que é muito difícil acontecer. Sim. Porque normalmente é o oposto, né? Então... aí eu fiquei preocupada porque eu disse, meu Deus, eu vi a minha avó morrer com essa doença, eu vi o meu avô morreu, as minhas tias morreram, e eu disse, só que o que eu tinha na cabeça era a quimioterapia, porque eu vi assim, a quimioterapia, às vezes a quimio mata mais do que a própria doença, sim. Porque a pessoa tem todos aqueles os efeitos colaterais, Aí eu comecei a estudar assim, igual uma louca, sobre alimentação saudável. Porque eu disse, eu vou procurar que médico, eu vou fazer a quimio, e o que há de mais avançado para essa doença é a quimioterapia. Então, sabe, fiquei meio sem saída. Sim. E eu preciso ajudar a quimioterapia. Sim. Aí eu comecei a ver que
tudo que eu jogava no lixo era cura para não só para o câncer, mas como assim para várias doenças. Olha só. Sim, era as cascas e as sementes das frutas, verduras e legumes. Por exemplo, o abacate, ele contém 70% a mais de propriedades do que a própria polpa. Mas como que tu vai comer a semente, né? O caroço daqui. O caroço é desse tamanho. Exatamente. Então, o que eu fazia? Eu cortava em 6 pedaços, porque o caroço é bem grosso, eu cortava em 6 pedaços, fazia um saquinho e guardava lá no freezer. Comprei um freezer para mim, daqueles só para esse tipo de coisa. A manga, o sábio fala que descasca a manga, come a casca e joga fora a polpa. Por quê? Porque tá tudo na casca. Então eu comecei a cortar tudo. Depois de bem higienizado, eu cortava já os quadradinhos, ensacava e deixava lá. Tudo separadinho no freezer. A abóbora capotiã também, eu comprava menor, que ia junto para a bacia da higienização. Do jeito que ela era, eu cortava a casca, semente, fibra, tudo. Quadradinho dentro do saquinho. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me alimentar daquilo. Porque eu disse, eu tenho que me fortalecer. Criar imunidade. Criar imunidade. Não baixar minha imunidade em hipótese alguma, porque quando a imunidade baixa, você acaba tendo que adiar uma das químios e isso não é bom. Concordo. Porque daí vai dar tempo da doença, tá ali, né? As células estão se multiplicando. Então eu comecei a fazer o uso desses alimentos dessa forma. E de manhã cedo, quando eu acordava, eu tomava, a primeira coisa que vai até hoje, que vai para o meu organismo, eu bato um limão com casca inteiro no liquidificador. Com meio copinho de água, bato. Esse eu coo para tomar. Coo bem coadinho e com um canudo eu tomo. Vai pro estômago assim, porque eu tô completamente em jejum. E já absorve ali tudo, me deixa bem. Oxigena minhas células. E, enfim, ele é maravilhoso. Eu diria até que o limão é o milagre da vida. Então, assim, ele é ótimo. Faço, continuo fazendo, sempre. E o suco depois, logo após. Então, eu fazia suquinho, sem coada. E com todas essas coisas que eu te falei, eu ia lá, abria o freezer, pegava um pedacinho da semente do abacate, depois fazia uma porçãozinha. Uma capotiã, 2 grãos de uva, 2 jabuticaba. A jabuticaba com casca, você não deve você deve mastigar. Entendeu? Porque essa é comprovada cientificamente, que o maior anti-inflamatório está na semente da jabuticaba. Então, assim, não ia fazer muita diferença porque eu comia 1 ou 2 jabuticaba, mas como é cumulativo... Sim, não é... A gente não pode achar que vai ser... O tratamento vai ser ali, comer um balde, né? Não, é constância. 1, 2, constante. Então eu fiz isso durante todo e dei sequência, continuei fazendo tudo. Variava as frutas, as sementes, as cascas. Só que a única semente que não pode comer nunca, jamais na vida é a semente da maçã. Porque ela produz toxinas e muito. Então foi assim, eu me blindei, me preparei para receber a quimioterapia. Porque a gente sabe que o lado emocional, ele impacta diretamente. O câncer de mama é comprovado que, né, um bom porcentagem disso é causado pelo emocional. Então, como tem que estar em equilíbrio, a gente tem que se cuidar, se amar, se valorizar, saber olhar para si, respeitar o corpo, os limites que a gente tem. Exatamente. Eu falo que na psicologia, eu acho que o maior anti-inflamatório que a gente tem é o não. Exatamente. Que as pessoas não sabem dizer. Não conseguem falar. É o não. Saber dizer não, obrigada, ou eu sinto muito, mas isso para mim não. E as pessoas têm medo disso. Exatamente. E quanto mais medo, mais adoece. Tanto emocionalmente como fisiologicamente falando. Sim. Porque assim, Ana, quando o câncer aparece, o que é? É o teu corpo pedindo socorro. Socorro, eu não aguento mais.
Então eu não sei por que as pessoas têm tanto preconceito com essa doença, não sei porque se tem vergonha, é preconceito, o que é, que elas muitas escondem, não gostam de falar sobre, que eu acho extremamente importante falar sobre isso, para a pessoa conhecer. Até mesmo conhecer o tipo de câncer que ela tem. Exato, eu acho que, Dini, entra muito na questão do não saber o que fazer. Porque quando você até não descobrir, normalmente a gente não olha para si. Não. A gente não faz um exame de toque, é tão bem falado, é tão falado o autoexame, mas não é feito. Quase ninguém faz. Eu acho agora muito importante. Claro que ele porque fazia 6 meses que eu tinha feito um check-up. E ele não estava lá. Exatamente. Então, quer dizer assim, se eu não tivesse feito o autoexame, eu não teria descoberto. E quem sabe eu só ia fazer 8 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Ah, eu fiz o ano passado. Tá tudo bem, tá ok. Bem. Ali é que acontece a metástase. Sim. Porque quando você consegue pegar a doença no início, você tem todas as chances de cura. Exatamente. E daí tem pessoas que dizem, nossa, fulana lá tava com câncer assim, extremamente... Avassalador, né? Agressivo. Agressivo. Não existe isso. Logicamente que existem câncer mais agressivos, mas não não é aqui no caso de dizer, nossa, pegou e levou já no dia. Não. O câncer demora anos para ele se manifestar em você, para que você consiga sentir sintoma. Porque o câncer não dói. Sim. Não dói, você não sabe que você está com câncer. Entendeu? Sim. Então, e se você, como que você vai descobrir que você está com câncer? É só através dos exames. Por isso a importância de você estar regular, né? Regular, fazendo exame, fazendo autoexame, exames de imagem, é muito importante, principalmente nesses anos que tá assim, eu li uma reportagem uma vez que falou que o câncer seria uma pandemia. Diz que vai chegar o momento que a gente vai ficar espantado de chegar numa família que não tenha pelo menos um integrante. E é grave essa situação, porque não só pela doença, né, vamos dizer assim, pela causa emocional que ela traz de dor, como ela devasta, mas é o quanto também mostra pra gente o quanto nós não nos olhamos, não nos damos importância. É verdade, eu me preocupava assim, eu confesso que eu não tenho vergonha de falar, porque isso serve de alerta para outras mulheres, para se cuidarem mais, ficarem mais de olho, em si. A carreira é importante, mas você não pode viver só em cima disso ali, entendeu? Então, tipo assim, se eu tenho um projeto de trabalho, eu esqueço que eu tenho que comer, que eu tenho que tomar água, que eu tenho que cuidar, ou eu vou lá tomar um café de pé mesmo, eu tomo um gole de café, um pedaço de pão e tá bom. Não, você precisa nutrir, tá nutrida. E outra, às vezes eu até entendo nutrido em tudo, porque às vezes a gente até entende que não dá para parar naquele momento, mas se você pelo menos souber que, olha, em tal momento é a minha pausa, então vamos supor, trabalhou ligada, mas chegou em casa, tomou um bom banho, come algo gostoso, desliga o que ficou. Sim, e vive aquele momento, você já está se permitindo relaxar. Sim. Mas normalmente não é isso. Porque entra a cobrança, entra porque eu tenho que ser produtiva, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E a mulher entrou muito nesse looping, né? Porque a mulher é aquilo de múltiplas funções. Eu tenho que dar conta, eu tenho. E no final das contas... Ela tem que ser esposa, ela tem que ser mulher, ela tem que ser enfermeira, psicóloga, ela tem que ser professora, ela tem que ser tudo. Então, lógico que a gente consegue desempenhar todas essas funções. Mas é preciso você saber parar o seu limite. Entendeu? Por isso que eu acho que as pessoas não querem falar ou ver. Porque senão elas vão ter que parar para se olhar. Então, e dói quando você não se conhece. E é importante essa paradinha, porque daqui a pouco se você não der importância agora, daqui a pouco a parada é definitiva, entendeu? Eu sempre falo, se você não para, o corpo vai parar. Aí se a pessoa espera até começar a sentir dor e que realmente essa doença, infelizmente, não tem mais jeito. Não vai ter. Então eu tive a graça de
de me fazer o exame, de descobrir, de correr atrás. Eu acredito que eu tenho uma cabeça boa, porque eu sempre gostei muito de psicologia. Que gostoso. E sempre li muito sobre isso. Então, eu acho que eu tenho a mente bem aberta. Então, para mim, facilitou bastante. Mas não só, a gente entende que não são todas as pessoas assim. Né? Eu falo que a estrutura emocional manda, e tem gente que não tem. Exatamente. Então, assim, e eu mesmo bem estruturada, durante todo esse processo que eu tive, o pior de todos que me fez chorar, que me dilacerou o coração, foi o meu neto. Sim. Porque, assim, ele tinha 3 aninhos e a gente não podia chegar a explicar para ele sobre essa doença, entendeu? Ia confundir demais a cabeça dele. Ele sabia que eu estava fazendo tratamento por causa de uma doença, a vovó ia ter que fazer um longo tratamento e, enfim. Paramos aqui na história, né? E um dia ele estava correndo pela casa e eu não costumo trancar a porta do banheiro. É só nós ali da família, fica todo mundo. Estava de boa, tomando banho. E ele nunca tinha me visto careca, sem cabelo. Quando ele chegou ali, entrou no banheiro, que ele me viu daquele jeito, ele ficou assim, paralisado. Ele paralisou. Não ele é a avó, né? Ele não conseguia sair, ele ficou um tempo ali, deu meia volta e correu lá para a mãe dele, chorava. Então, para mim, o pior momento de tudo foi esse aí, porque eu não era mais a avó dele. E ele era o amor da minha vida, ele era a paixão da minha vida. Sim. Então, assim, foi de longe a pior coisa que aconteceu, porque ele não te reconheceu. Não, para ele não era mais. Ele dizia, você não é a minha avó. Ele não queria mais que eu desse beijinho, que eu desse beijo nele, que eu levasse para o colégio. Ele se afastou de mim. Sim. Você entendeu? Ele não conseguiu naquela hora, tadinho, entender o que era. Eu imagino para você, porque construindo uma força para sobreviver, para lutar, porque é uma luta. É uma luta. Emocional e interna, diária, para estar de pé. Porque tem hora que cansa, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que não, que você fala, meu Deus. Mas de repente, quando você vive uma situação dessa, de que alguém te olha, a pessoa que você ama, e ela não te reconhece. Não, e foi um período assim, daí eu disse, não, mas isso não pode continuar, porque aquilo me machucava muito, sabe? Eu amava o abraço dele, o cheiro dele, ele era a minha vida, ele é a minha vida, né? Sim. Ele sabe que ele é o grande amor da minha vida, né? Então, assim, o que eu pensei? Eu vou fazer uma peruca, eu não gostava de peruca. Não gostava, eu sempre gostei de adereço, de lenço, de essa coisa cigana, sabe? Então as pessoas, até eu confundia as pessoas, porque elas não sabiam se era ou se não era, como eu sempre uso lenço amarrado, tudo. coisa, então assim, carequinha eu usava sempre muito lenço. Eu disse, Liana, eu vou fazer uma peruca de cabelo mesmo. Eu usava muito aquele Chanel de bico aqui. Sim, o Bruno deve lembrar aquele Chanel. Como chama lá? Eu sei. Aquele curtinho atrás, ele vinha pra frente. Na frente, mandei fazer igualzinho. Um dia que eu fui para Cuiabá, tu fala para ele que a vovó foi lá tomar um remédio para crescer rapidão o cabelo. Entendeu? Porque o cabelo caiu por conta do remédio. Sim, ele claro. sabia, explicamos daí para ele. Então tá. Quando eu cheguei em casa, Ana, olha, a felicidade daquela criaturinha, você não tem noção. Eu imagino, gente. Imagino a sua. Ele corria para frente, ele corria para fora, e ele ia para a cozinha, ele ia para o quarto, ele corria, ele pulava em cima do sofá. A vovó voltou. A vovó voltou. Mamãe, a vovó voltou. Vovó, vai no colégio me buscar. Ai, que delícia. Então foi assim, mas foi bem sofrido, porque na época ali ele não dormia mais deitado, ele queria só dormir sentado, porque ele tinha medo que ia cair o cabelo dele. Eu pegava ele se sacudindo na frente do espelho para ver se o cabelo... Então foi bem traumático nesse sentido.
E com isso você acabou fortalecendo, porque, né, tem esse grande projeto da sua vida aqui, que é o Anjos da Guarda, que eu tive o prazer, inclusive, de ter participado ano passado. Sim, foi muito bom. Então, nós temos o grupo Anjos da Guarda, que começou assim por conta de um bazar que foi feito para o João Paulo, aquele menino que a gente perdeu, né? Ele tinha 21 anos. Foi feito um final de semana, o bazar para ele. Aliás, eu nem fazia parte. Sim. Não. Eu estava viajando, eu cheguei na cidade, daí fiquei sabendo e eu fui até lá, né? E fui lá, ajudei durante o final de semana todo. Foi um sucessão, assim, o bazar. E daí, acabou, que pena, né? Daí eu disse, não precisa acabar, não. Foi um trabalho tão bonito que a gente pode dar continuidade. Sim. O que a gente pode fazer? Fazer umas camisetas, achar um nome e formar um grupo para a gente continuar ajudando essas pessoas que precisam tanto, né? Sim. Então, eu tô à frente aí já há 7 anos, eu costumo dizer que elas são todas minhas filhas, nós somos em 20 no o grupo é grande. E às vezes, assim, eu sou um pouco... Eu dou uns puxões de orelha, sabe? Meio mãezona brava, assim, né? Mas elas sabem que elas são minhas filhas e que eu as amo, assim, muito, porque elas são muito dedicadas, elas não medem esforços. Tipo assim, você posta, fulano tá precisando de uma cesta básica, eu dou. Então, assim, é muito gratificante. Sim, ajudar o próximo é bom. Ajudar o próximo é bom. Tem uma história que diz... Não adianta o tamanho do teu monumento, do que você faça aqui, se você não estender a mão para o próximo, entendeu? Então perde o sentido, né? Perde o sentido de tudo. Exatamente. Entendeu? Então é bem gratificante. E daí tem a campanha do Hospital do Câncer, que na época, acho que uns 5 anos atrás, o Marco era o secretário da Saúde. Se eu não gostaria de tomar a frente, de levar à frente, para não parar com a campanha de arrecadação de alimento, sim, eu disse, mas eu faço isso com o maior carinho, o maior prazer, só não consigo fazer sozinha, né? Daí convidei as meninas do grupo e estamos aí também com essa campanha, abraçando mais um. Que entende? Legal. E o nosso grupo, no início, era só para a gente atender pessoas oncológicas, só que daí foram surgindo outras doenças e outras coisas, e uma criança com isso, e a gente acaba ficando... Não dá, né? Não amolece, não dá. Então a gente abraça tudo dentro daquilo que a gente consegue fazer, entendeu? Sim, é muito bonito, e é gostoso porque a gente precisa de mais movimentos assim. Sim. Mais projetos assim, pessoas assim que humanas. Eu falo que o ser humano precisa voltar a ser humano. Porque o mundo tá virado. Tá virado, tá dolorido, né? Tá. Dini, qual é esse projeto que você ficou de contar pra gente, Dini? Então, eu vou fazer um catálogo, né? Essas peças eu nem tô divulgando, a tua é a primeira. Que prazer, que honra! Eu tô fazendo, assim, colares de mesa, esculturas de mesa, e já tem 1 ano que eu tô trabalhando em cima disso. Eu já tô com um bom material lá. Um bom acervo ali. Mas, tipo assim, para eu montar um catálogo, eu preciso de bastante coisas, entende? Sim. Então, eu acho que até março agora vai estar tudo pronto. Vamos ter um lançamento de peças da Dini, que delícia! E são coisas que as mulheradas gostam, né? Imagina. Tem pequenas, tem grandes, tem coloridas, tem de todas as cores. Uau, que todos gostoso! Os gostos, então eu tô super honrada de ter uma peça já desse catálogo, né? Tá aqui, ó, decorando o nosso café. Inclusive, ela vai pro catálogo, depois tu me manda uma foto, que eu não fiz. Tá. Com certeza. E outra surpresa é que eu fui, ontem mesmo, eu tive o convite agora no final de 25, de uma dessas pessoas de São Paulo que fizeram um curso de escultura em Sorriso junto comigo. A gente ficou em contato, a gente acabou criando uma amizade, um vínculo, sabe? E que é a Rosemary de Freitas, ela é de Ubatuba, e em 2025 ela me fez o convite, e eu disse que iria pensar. Então ontem ela me ligou, ela disse, agora tu já teve tempo suficiente. Bastante. É um projeto que ela fez, muito grande, da cultura lá de Ubatuba, e de monumentos, entende? Já foi aprovado e ela quer que eu participe. Então eu, mais uma pessoa de Sorriso,
que vamos para lá. Então, eu acho que eu vou. A minha vontade é de ir. São 45 dias, mas como eu falei para você, eu não estou mais mexendo com esse... Sim, com essa parte maior. Com essa parte maior, então eu vou ficar na curadoria, mas vai ser assim muito emocionante também. Vai ser extraordinário, né? Porque eu vou aprender também, eu vou conhecer novas pessoas. Além de enfeitar a cidade. E enfeitar a cidade lá também, lá, né? também, deixar um pouquinho do seu carinho, da sua marca lá, né? Porque eu acho assim, Ana, aquilo que a gente sabe, a gente tem que passar para frente. Sim. Né? Que Com não certeza. morra com a gente. Que a gente consiga passar para os outros. E Dini, pra gente encerrar essa entrevista que eu tô apaixonada, que delícia estar aqui e escutar tudo isso, o que você diria para as pessoas que estão ouvindo? Eu diria que vivam, que como eu te falei, abracem a vida. Mas levanta de manhã, abre a janela e abrace a vida, respire fundo, porque vale a pena, né? Vale. A vida é o maior presente que a gente recebeu, né? Sim. Junto com um livro em branco. Então, pra gente escrever pensar bem o que a gente vai escrever lá, né? Porque nós estamos na reticências e quem vai colocar o ponto final é ele. Tá lá em cima, então, né? que a gente não se arrependa daquilo que vai escrever no livro. De mais abraçar a vida e curtir a vida e viver. Exatamente, né? É isso mesmo. Gente, Dini, obrigada. Obrigada a você delícia pelo convite. Aqui. Quero mais, viu? Venho. Tem muito mais história, então nós vamos ter que fazer vários episódios da Dini. Eu venho. Que Deus abençoe, que seja um sucesso esses seus novos projetos. Eu vou adorar ver todos eles, viu? Amém. Que Ele abençoe você, amém. Bruninho também, todos. Tá? Amém, amém. Obrigada. E obrigada a você que está aí acompanhando, assistindo esse episódio tão gostoso, né? Com tanta história que fez a gente crescer e aprender. Muito obrigado. E não esqueça, toda sexta-feira, às 11 da manhã, episódio novo aqui no Café Rios. Beijo, fiquem com Deus. Beijo. Acabamos. Obrigada, Ana, que delícia de história.